Retratos da vida nos assentamentos Taquaral e Sul Bonito. As fotografias como instrumentos reveladores da reconstrução de novos lugares. Coordenação: Alzira Salete Menegatti, UFGD. Apoiadores: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, Fundect. Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD. Fundação Manuel de Barros. E Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS. Realização: Laboratório de Estudos de Fronteira, LEF-UFGD. Retratos da Vida é o resultado de uma pesquisa sobre o viver de famílias assentadas de 2 regiões de Mato Grosso do Sul e de 2 assentamentos rurais, o Taquaral, instalado no município de Corumbá, e o Sul Bonito, em Itaquiraí. Lugares diferentes quanto ao clima, à qualidade do solo, à obtenção da água e outros elementos importantes para a instalação de pessoas em assentamentos. A pesquisa esteve sob a responsabilidade da equipe do Laboratório de Estudos de Fronteira, o LEF da UFGD, que congrega professores e professoras interinstitucionais e interdisciplinares que buscaram compreender trajetórias e pessoas em seus projetos e estratégias no viver em assentamentos. Vejamos o viver no Taquaral e no Sul Bonito. Iniciemos apresentando o assentamento Taquaral. O Taquaral está localizado em Corumbá, no coração do Pantanal sul-mato-grossense, área considerada como santuário ecológico pela sua diversidade na flora e na fauna. O caminho para quem vai chegando a Corumbá desperta diferentes sensações, especialmente o sentimento de se estar em um espaço vazio, com paisagens bucólicas, lembrando aquelas apresentadas por Guimarães Rosa nos sertões brasileiros, e que no Pantanal são caracterizadas pela constância das imagens refletidas nas vastas pastagens, que abrigam o gado, com casas dispersas rodeadas por vegetação esparsa e com muita água. Ao continuar caminho adentro, surgem outras paisagens, provocando novas sensações, agora de espaço místico, que vai se desnudando numa fusão da natureza, retratada no belo pôr do sol, no esvoaçar de diferentes pássaros, nas árvores e no surgir das lindas morrarias, modificando a constância do relevo pantaneiro. Para chegar ao Taquaral, um dos 7 assentamentos instalados no município de Corumbá e de Ladário, cruza-se pela cidade de Corumbá, e nela pode-se ver o pôr do sol fazendo a sua travessia pelas águas do rio Paraguai, esprairando-se nas edificações seculares do Porto Geral, um local com movimento de turistas do mundo inteiro, que fazem uso de embarcações e de outros meios de transporte para conhecer as belezas do Pantanal. Da cidade, segue-se para o assentamento Taquaral, podendo ir pela estrada de fronteira que liga Corumbá a Porto Quijarro, na Bolívia, ou ainda pelo caminho que cruza a cidade, passando pelo lixão localizado na entrada do assentamento. Contrastando com a inadequada paisagem do lixão, vê-se na área do Taquaral, cercada pelos morros, uma natureza que em tempos de chuva se mostra de um verde exuberante, provocando em quem por lá vai chegando o desejo de viver ali, especialmente pela beleza natural e pela calmaria que o lugar transmite. O Taquaral está localizado a 12 quilômetros da sede do município de Corumbá, fazendo divisa com a Bolívia e os assentamentos Tamarineiro 1 e o Paiolzinho. Sua implantação ocorreu no ano de 1989, por meio da Resolução número 44, de 20 de dezembro de 1989, em uma área de aproximadamente 10.427 hectares, dividida em 394 lotes, contando com 3 agrovilas
inicialmente destinadas à moradia das famílias. Entre as 394 famílias assentadas, 89 são naturais da região de Corumbá, e as demais tiveram sua passagem pelo assentamento provisório Santo Inácio, denominado mais tarde de assentamento Marcos Freire, lugar que guardam lembranças das brincadeiras, das mobilizações e das plantações que lá realizavam. Mas o Santo Inácio representou um núcleo de reunião de sem terra, já que antes as famílias haviam passado por outros acampamentos, dentre eles o de Nova Andradina e o de Dourados. A instalação do Taquaral envolveu um processo conflituoso, com inúmeras discussões em relação à viabilidade ambiental de sua área, fazendo com que o Ministério Público embargasse sua liberação por diversas vezes, provocando despejos, como ocorrido em 1989, quando sem terra estavam nos barracos numa condição de pré-acampamento. O Ministério Público defendia que no Pantanal era preciso cautela com o uso do solo, atentando para a preservação ambiental e a instalação de mais um assentamento, já que o Taquaral foi o quarto. Poderia trazer, assim, danos à natureza. Fatos publicizados pelos jornais da época. Em resposta à decisão judicial de embargar a área do Taquaral, as famílias acampadas demonstraram seu descontentamento, realizando diversas manifestações. Aferrecida a discussão, o INCRA obteve ganho de causa e então transferiu, em 1989, as famílias do Santo Inácio para Corumbá. Na chegada a Corumbá, formaram uma cidade de lona, em área coletiva no Taquaral, à espera da divisão dos lotes definitivos, etapa que o INCRA levou quase 2 anos para finalizar. No acampamento, se organizaram em grupos de origem, das cidades de onde vinham, fortalecendo assim as redes de origem, de vizinhança, construindo escolas para as crianças, mesmo que de forma improvisada. No acampamento, reuniam-se para outros encaminhamentos, como para criarem associações representativas nas quais participavam homens e mulheres. O período de acampamento em Corumbá foi longo, quase 2 anos, motivado pelo impasse entre o Ministério Público e o INCRA. Isso fez com que as famílias iniciassem sucessivas manifestações na cidade de Corumbá. Como forma de garantir a subsistência, ocorreu o assalariamento das mulheres em casas na cidade de Corumbá e o cultivo coletivo de produtos para a comercialização na feira. Passado o período de acampamento em área coletiva, em 20 de setembro de 1991, foi realizado o sorteio dos lotes definitivos, o que gerou expectativa nos participantes, porque eram sabedores de que parte da área não apresentava condições para o desenvolvimento da agricultura. Assim, ao retirarem o papel onde estava escrito o número do lote, corriam para o mapa procurando indicar em que local da área iriam viver. Na entrega de lotes, as agrovilas planejadas pelo INCRA foram deixadas de lado pelas famílias, que passaram a ocupar os lotes de produção, mesmo enfrentando dificuldades, dentre elas o abastecimento de água para o consumo, elemento que até os dias de hoje é escasso no assentamento. Para transporte da água para suas residências, passaram a fazer uso do carro de boi e até mesmo da força física. Com os lotes de produção, a cidade de lona se desfez, e as famílias, no entusiasmo de ocupá-los, mudaram para eles sem se importarem com a falta de estrutura, abrindo estradas e combinando mata com residências. Nos lotes, passaram a produzir feijão, algodão, mandioca e outros produtos. No processo de instalação, as famílias contaram com apoiadores decisivos, dentre eles o Padre Pascoal, que atuou e ainda atua junto à comunidade, no auxílio de infraestrutura, apoio nas manifestações, fornecendo sementes para o plantio e como ações espirituais da Igreja Católica.
Há ainda outras igrejas na área do Taquaral. A religiosidade está presente também nas manifestações em prol de melhoria para a pequena produção, como a Romaria da Terra, realizada em 2002, que reuniu camponeses brasileiros e bolivianos. Nas residências e nas festividades é possível perceber aspectos de religiosidade que combinam rituais, seja na missa, no baile ou nos churrascos organizados pela comunidade. A Comissão Pastoral da Terra é outra instituição apoiadora, que acompanhou as famílias desde a saída do Paraguai, na passagem pelo Santo Inácio, e as atende até os dias de hoje, oferecendo cursos, orientações de saúde e na busca de novos processos produtivos. No Taquaral, ocorreu uma grande contradição. Em virtude das características da região de Corumbá, com constantes irregularidades climáticas e com a água de altas taxas de salinidade, as famílias que lá foram trabalhar com a produção agrícola tiveram que adotar a pecuária. As casas, que eram em seu princípio rodeadas de plantações, encontram-se rodeadas de pastagens destinadas à criação de gado. Para permanecerem no Taquaral, passaram de agricultoras para pastoras. Hoje, no Taquaral, não percebemos a colcha de diferentes tonalidades que se formara nos primeiros anos, com o plantio do algodão, milho e feijão. As tonalidades estão no verde das pastagens, que se mostram exuberantes em períodos de chuva, mas que nos longos períodos de estiagem ganham cor amarelada, rachando o solo pantaneiro. As estradas do Taquaral também estão mal cuidadas, dificultando o deslocamento de pessoas durante o período das chuvas. O grande lamento das famílias assentadas no Taquaral está no fato de que, para permanecerem, necessitaram refazer projetos e se tornaram pastoras. Mesmo assim, observamos o desejo de enraizamento, repleto na melhoria das residências. Hoje, as casas contam com entornos mais bem cuidados. A obtenção de água ainda continua sendo um grande problema. E por isso, no Taquaral, percebemos diversas formas de viabilizar o acesso à água. Desde poços instalados no sistema manual, como armazenamento em caixas e rede de água distribuída em dias alternados dos poços que o INCRA construiu. Para a melhoria da produção, algumas famílias estão construindo cisternas e implementando mandalas, oferecendo condições para que desenvolvam um cultivo de hortas, pomar, podendo comercializarem produtos e melhorarem a alimentação da família. No Taquaral, encontramos também uma ONG de fomento italiano, que atende algumas famílias em diversas frentes. Nas terras, em condições propícias à agricultura, é possível encontrar atividades agrícolas. Quanto às agrovilas, espaços projetados pelo INCRA e recusado pelas famílias, na Agrovila 1 encontramos algumas famílias que ainda vivem em lotes e também há instalações de igrejas. Há ainda a edificação de uma escola fechada, onde nos primeiros anos era fornecido o ensino nas séries iniciais. Já na Agrovila 2, localizada no coração do Taquaral, tem-se todo o complexo educacional, com ensino fundamental e médio oferecido na escola Monte Azul, para onde converge diariamente todo o alunado do assentamento, que é transportado por meio de ônibus fornecidos pela Prefeitura Municipal. Na Agrovila 2 estão instaladas as igrejas, o cemitério, o posto de saúde, o campo para o futebol e as quadras para as atividades esportivas. Há ainda algumas famílias, em geral, filhas de proprietários de lotes no assentamento, que moram em lotes da Agrovila e que vivem de pequenos comércios. Já na Agrovila 3, encontramos apenas a edificação educacional, transformada em um centro de convivência e pesquisa, organizado pela Prefeitura em conjunto com o Agraer, onde são desenvolvidas diversas ações, desde o desenvolvimento de mudas frutíferas, como o setor de recreação. Na Agrovila 3,
Também foi instalada uma fábrica para a produção de farinha de mandioca. Enfim, observamos que os problemas iniciais, quando da criação do taquaral, parte deles ainda persistem. Envoltos à discussão pela escassez de água e de meios para melhor viabilizar a nova atividade representada na pecuária. A pesquisa com as famílias do assentamento taquaral mostrou-nos que são longos e diversos os caminhos para nele chegar e permanecer, motivado por diferentes projetos do Estado e das famílias. Das múltiplas estradas do taquaral, mostraremos agora os caminhos que levam para o Sul Bonito. A história do Sul Bonito parece seguir outros rumos. Se considerarmos a forma como ocorreu a desapropriação de sua área e o tipo de solo, com aspectos mais favoráveis que os encontrados no taquaral. No entanto, para o acesso às terras do Sul Bonito, segue a lógica do taquaral, tendo sido resultado da luta das famílias hoje assentadas e dos movimentos sociais que junto a elas lutaram. O Sul Bonito está localizado no município de Itaquiraí, ao sul do estado de Mato Grosso do Sul, bem próximo ao estado do Paraná, distante cerca de 400 quilômetros da capital do estado, Campo Grande. No caminho ao município de Itaquiraí, onde está localizado o Sul Bonito, passa-se por diversos municípios, próximos entre si, com solos de coloração avermelhada, com períodos de chuvas mais regulares que em Corumbá, provocando fortes chuvas, situação vivenciada pela equipe de pesquisadores durante o processo de pesquisa de campo. Até chegar a Itaquiraí, segue-se pela BR-163, caminho com diferentes processos produtivos, dentre eles as usinas que processam cana-de-açúcar, atividade presente no entorno do assentamento de nosso estudo. É possível encontrar acampamentos de pessoas que estão à espera de terras da reforma agrária, região de Mato Grosso do Sul ainda preferida pelas organizações de movimentos sociais para a implantação de assentamentos. Seguindo pela BR-163, chega-se à cidade de Itaquiraí, sendo que sua rua principal é também a sequência da BR-163, que liga Mato Grosso do Sul ao Paraná, local de constante movimento de transeuntes. Itaquiraí é um município recente, com calmaria urbana e contendo belos espaços verdes, como os encontrados na praça central da cidade. Pela sua pequena dimensão de cidade interiorana, ainda consegue manter a combinação de veículos modernos com as antigas carroças. Sua base econômica é a pecuária, caracterizada por extensas fazendas destinadas à criação de gado de corte, mas atualmente é possível observar a entrada do cultivo da cana-de-açúcar, redefinindo os espaços. O Sul Bonito está localizado a aproximadamente 8 quilômetros da cidade de Itaquiraí, tendo sido instalado no ano de 1996, dividido em 422 lotes, ocupando uma área de cerca de 6.375 hectares. Para se chegar ao Sul Bonito, é preciso transitar por estradas de terra, que em tempos de chuva criam uma série de dificuldades, fazendo com que crianças e adolescentes que diariamente deixam o assentamento para estudarem no centro urbano enfrentem dificuldades para retornarem às suas casas. Ao chegarmos ao Sul Bonito, pode-se avistar o Rio Paraná, que separa Mato Grosso do Sul do estado do Paraná, num belo cenário que encanta quem chega ao local. O Rio Paraná faz divisa com alguns lotes do assentamento, e nela formou-se o que denominam-se de prainha, local com infraestrutura construída e administrada pela Prefeitura Municipal, que lá organiza eventos de lazer. A história das famílias assentadas no Sul Bonito iniciou-se no dia 24 de junho de 1994, quando cerca de 1.000 famílias, vindas de 12 municípios do estado de Mato Grosso do Sul e também do Paraguai, organizadas pelo MST e pela FETAGRE, iniciaram uma sequência de ocupações
enfrentamentos e resistências diante dos despejos da área. Para a desapropriação definitiva da área do que hoje é o Subunito, as famílias demandantes realizaram diversas passeatas entre os anos de 1994 e 1995, e delas participavam homens, mulheres, jovens e crianças. Um marco nas mobilizações foi o momento da ocupação da sede da Fazenda Água Mansa Limitada, no ano de 1996. Além das passeatas, realizaram reuniões, organizando estratégias e fortalecendo a luta pela conquista da terra. Por se encontrarem expostas a situações inesperadas e indesejadas, especialmente nos despejos, se organizavam em longas caminhadas, ocupando os espaços urbanos e expondo suas situações, como ocorrido em 1995. Após a sequência de despejos, em 19 de dezembro de 1996, foi realizado o sorteio dos lotes e a fazenda denominada Empresa Água Mansa Limitada, com cerca de 6.653 hectares, foi transformada em assentamento Subunito. As famílias, quando assentadas, passaram a construir casas, a cultivar a terra com diversos produtos, contando com melhores características do solo, aliadas às condições climáticas mais favoráveis, se comparadas ao taquaral, o que lhe permitem boas colheitas. As imagens de terra rachada encontradas no taquaral, no Subunito, são substituídas pelas imagens da terra com coloração roxa e densidade afofada. Para os trabalhos com a lavoura, fazem uso de maquinários diversos, dentre eles os manuais. No Subunito, não há a problemática de falta de água que encontramos no taquaral, sendo comum os poços perfurados no sistema manual, instalado próximos às residências. A facilidade com a obtenção da água oferece condições para que melhor organizem os arredores das casas, formando um conjunto que assume diferentes contornos e tonalidades, representado no pomar, na horta e nos jardins, compondo os belos mosaicos. A diversificação produtiva também se faz presente, sendo possível observar a entrada das leis do mercado nas pequenas propriedades, expressa nos consórcios com a agroindústria, especialmente da criação do bicho da seda. A criação do gado leiteiro é outra atividade desenvolvida pelas famílias, e com ela vendem o leite para os laticínios da região e mesmo do Paraná, assegurando assim relativa segurança econômica, com ganho mensal, mesmo que os preços praticados pelo mercado no momento da compra do leite estejam baixos. Para conservar o leite, investem nos resfriadores que conservam até os laticínios realizarem o transporte. No Subunito, a situação do taquaral se repete, com muitas casas rodeadas pelos passos, e com isso começam a redesenhar e reorganizar o espaço dos lotes. É a busca pelas condições de permanência no novo lugar. As microindústrias são estratégias que possibilitam outros rendimentos, que não apenas os advindos do cultivo do lote ou da comercialização do leite. O cultivo da mandioca também se faz presente no processo produtivo, produto vendido para farinheiras e fecularias da região. O café é também produzido especialmente pelas pessoas provenientes do Paraná. Assim como no taquaral, o Subunito conta com espaço coletivo, ocupado pelo complexo educacional que atende filhos e filhas de assentados nas séries iniciais. Outro espaço que nos chamou a atenção no assentamento foi o das festas, especialmente as religiosas, que acontece 2 a 3 vezes ao ano, bem como os jogos de futebol, momentos que oportunizam reunião de um maior número das famílias e de pessoas das comunidades do entorno. A religiosidade nutrida no Subunito vai além do momento das festividades, mostrada também nas residências, lugares em que é comum encontrar
imagens de santos ornamentando as paredes das salas de visitas ou colocadas nas entradas dos lotes. Um dos meios de transporte usados no Subunito é o das carroças, puxadas por cavalos, que facilitam o trânsito. No Subunito, diferente do Taquaral, observou-se contentamento com o novo lugar. Mesmo que em ambos os assentamentos as contradições se fizeram presentes, ocorridas em grande parte pelo refazer de projetos que levou as famílias na busca de terras em assentamentos. Acredita-se que o modo de vida construído pelas famílias do Taquaral e do Subunito é resultado de um diálogo entre os sonhos, os projetos iniciais e o refazer do projeto em virtude da realidade vivida nos novos lugares.